Vamos então analisar como o SQL Server estrutura os índices compostos com a demonstração de número 4. Então estamos aqui, demonstração de número 4, estamos utilizando o SQL Server 2012. Para efeito, gente, de demonstração, isso aqui tanto faz, né? O índice composto existe no SQL Server desde que eu comecei a trabalhar com ele antes disso. Então você vai encontrar isso aqui em qualquer versão do SQL Server. Estou recriando aquele banco de dados indexação 1 e vou criar uma tabela, a tabela de pessoa, e vou inserir os famosos 60.346 registros com base naquelas tabelas temporárias que a gente criou lá na TempDB na demonstração 2. Notem que essa tabela de pessoa ela tem uma primary key, então por padrão nós temos um índice cluster nessa tabela de pessoa. E o que eu vou fazer agora é atualizar os campos identidade, CPF, data de nascimento para algum valor, tá? Então eu vou tirar aqueles valores nulos que a gente tinha e vou também inserir mais 5.000 registros, e esses 5.000 registros eu vou colocar a repetição do nome Maria da Silva, e não só a repetição do nome, mas com algumas datas de nascimento. Na hora que a gente acabar de fazer a inserção desses registros, o que a gente vai ver? A gente vai ver aqui, né, o código, o nome, CPF, uma identidade, uma data de nascimento. A gente ignora, tá, formatação e significado de CPF, identidade nesse momento, é só para a gente ter uma massa de dados aqui. Então tá aqui os nosso cadastro de pessoa. E lá no fim, o que a gente vai ver? Que eu vou ter uma série de Marias da Silvas, e essa Maria da Silva tá aqui a cada duas, né, com a mesma data de nascimento, tá bem? Então a gente pegou e criamos uma tabela para servir de exemplo. Nesse momento, se a gente analisar os allocation units, a gente vai ver que essa tabela ela tem 2.130 páginas de dados, 2.138 páginas no total. E o mesmo problema que a gente já havia visto, se eu tentar pegar e pesquisar por Luciano Moreira, vou habilitar aqui o plano de execução, como o meu índice é em cima do código, o SQL Server tem que fazer o que, gente? Um scan, porque não tem nenhum índice que suporta essa consulta, né? Eu acabei de criar essa nova tabela. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um índice em cima de nome. Está aqui o índice criado, né? O índice, agora que a gente começou a colocar dados nos campos variáveis, a diferença começa a ficar mais significativa entre o cluster e o não cluster, né? Então aqui, ó, menos da metade do tamanho, 959 páginas para esse nosso não cluster. E agora, quando eu faço uma pesquisa por Luciano Moreira, eu consigo utilizar o índice criado para a gente fazer um seek. E como eu pedi um select asterisco, eu tenho que pagar o KiloCap. Então está aqui o nosso plano de execução, era o que a gente esperava, né, o que a gente já viu em outra demonstração. Agora, vamos executar a seguinte consulta. Select asterisco from pessoa, where nome igual Maria da Silva. Na hora que a gente executa essa consulta, gente, olha só a diferença. O SQL Server, ele pegou e optou, ao invés de utilizar o índice não cluster e depois fazer o KiloCap, ele falou o seguinte: não, é muito caro ficar fazendo esse tanto de KiloCap. É mais barato se eu pegar e fizer o que? Eu vou varrer todo o meu índice cluster atrás dos registros Maria da Silva. Então o SQL Server ele mudou o plano de execução. E isso aqui, gente, vai depender do que? Vai depender da quantidade esperada de registros retornados. De acordo com as estatísticas do SQL Server, ele acredita que vai ter que retornar uma série de Maria da Silva, e aí ele acaba optando por fazer um scan. Se você acha que o SQL Server fez um plano errado, vamos fazer o seguinte:
eu vou pegar e vou colocar duas execuções, um com o plano normal, que eu faço o scan, e outro plano eu vou pedir para o SQL Server, né, utilizar o índice que eu criei em cima de nome. E vamos comparar os dois. Se a gente compara agora os custos estimados desses dois planos, a gente vai ver que nesse momento fazer um scan é bem mais barato do que fazer o que, gente? Do que ficar pagando o KeeLookup para os 5.000 registros que são retornados. Aqui a gente olha, ó, nesse do plano inferior, o KeeLookup corresponde a 99% do custo total daquele plano. Por isso que quando a gente estava, eu comentei, né, a gente falou de Cover Index, uma das coisas interessantes que a gente tem quando a gente trabalha com um índice composto ou uma outra variação desses índices que a gente vai ver mais à frente, para cobrir a consulta, é que a gente consegue tirar aí, no caso, esse operador que corresponde diversas vezes a um custo bem alto dentro do nosso plano de execução. Até agora eu ainda não falei de índice composto. A gente já vai entrar no índice composto. Então vamos supor o seguinte. Vamos supor que o usuário já está acostumado com o sistema a trabalhar e ele começa a perceber que na hora que ele pesquisa alguns nomes como Maria da Silva, José Maria, não sei, fica demorado porque a SQL Server está fazendo scan, né, no índice cluster. Ele não sabe disso, mas a gente sabe. E aí ele intuitivamente ele começa a fazer o que? Ele começa a falar o seguinte: não, para esses nomes eu vou começar a filtrar mais. Eu vou filtrar por nome e por data de nascimento. Na hora que a gente filtra por nome e data de nascimento, o SQL Server não tem nenhum índice para suportar o que, gente? Para suportar esse predicado em cima desses dois campos. Ele só tem um índice em cima do campo nome, mas não nome e data de nascimento. Então o plano continua sendo o que, gente? Continua sendo fazer um Cluster Index Scan. Agora, se eu pegar e criar um índice composto, então estou criando um índice em nome e data de nascimento, o que está acontecendo? O SQL Server está criando uma árvore ordenada pelo nome, né, de forma crescente, que é o padrão, e toda vez que você tem nomes iguais, ele vai então ordenar por data de nascimento. Então ele está criando uma estrutura que te permite o quê? Que te permite agora fazer uma busca não só por nome, mas também por nome e data de nascimento, quando você está procurando pelos dois. Então vamos criar esse índice. Vamos dar uma olhada nas unidades de alocação. E a primeira coisa que a gente percebe é o tamanho do índice. Esse índice novo que foi criado, repara que ele é o que, gente? Ele é maior do que o índice somente nome. Por quê? Porque agora dentro da minha árvore eu não estou colocando só o nome da pessoa. Eu estou armazenando o nome e a data de nascimento. Então a minha árvore agora já é maior, porque eu estou colocando mais dados ali dentro. Tá? E aí, já vamos guardar aqui para depois a gente brincar de navegar nas estruturas. Estou guardando aqui primeira página e root do meu índice não cluster em cima de nome, esse aqui em cima de nome, e esse camarada aqui é o meu índice composto, nome e data de nascimento. Tudo bem? E aí, olha só, nesse momento, se eu executar novamente aquela consulta, filtrando por nome e data de nascimento, o que a gente vai reparar? Deixa eu pegar uma data de nascimento que existe aqui, para ficar mais interessante. 2008. O que a gente vai ver? A gente vai ver que o SQL Server agora, ele pôde o quê? Ele pôde utilizar um índice não cluster. Qual índice não cluster? O índice em cima de pessoa nos campos nome e data, para fazer um seek. E aí, para esses dois registros que foram retornados, ele paga o KeeLookup para encontrar todos os outros campos.
Então a gente tem aqui o número de execuções desse lookup é de 2, então foi executado 2 vezes, e está aqui a resposta da nossa consulta. Então a gente está vendo que quando eu estou trabalhando com índice composto, o SQL e pesquisando, né, pelos dois campos, ele pôde utilizar o que? Já no predicado de busca, os dois campos, nome e data de nascimento. Por quê? Porque eles compõem o meu índice. Então ele já usa isso para descer na árvore e já encontrar de forma eficiente o registro que me interessa. Vamos comparar então a estrutura do índice somente em cima de nome e do índice composto. Então vamos lá. A raiz do índice em cima de nome é a página A22. Então vamos abrir a calculadora. A22. Então a minha raiz é a página 2594. E como é de se imaginar, né, a gente já viu isso, está aqui nome, né, o código que é a chave do meu índice cluster. Então está aqui todo mundo ordenado por nome, ok? Se eu pegar e der uma olhada na página 2849, vamos dar uma olhada na página 2849, o que a gente vai ver aqui? 2849. A gente vai ver que no nível intermediário, em algum momento eu começo a ter, gente, a ter as repetições de Maria da Silva. Essas repetições de Maria da Silva são ordenadas por quê? Pelo nome, claro, que é o primeiro elemento da minha chave. Só que, como a chave do índice cluster ela faz parte do meu índice não cluster, ela fica valendo como o segundo elemento da minha chave composta. Mesmo eu não tendo definido uma chave composta, internamente o que a SQL Server está fazendo? Ele está ordenando por nome, e se tem empates, ele ordena por quem? Ele ordena pela chave do índice cluster. Então está aqui, tá, uma página interna do meu índice não cluster em cima de nome. Vamos então analisar agora a estrutura do índice composto. Vamos dar uma olhada então na página raiz. A minha página raiz é a 119A. Então vamos lá, 119A, que é a 4506. E vamos pegar e executar o DBCC Page na página 4506. Primeira diferença que a gente já repara na hora que a gente olha para a estrutura do índice. Meu índice composto por nome e data de nascimento. E data de nascimento aparece em todos os níveis do meu índice não cluster. Então, gente, olha só, ele está sempre ordenado pelo nome. Então, repara que na data de nascimento eu não tenho ordem nenhuma. Por quê? Porque eu estou ordenando primeiro pelo nome. Eu só vou ter ordenação por data de nascimento quando eu tiver nomes iguais. Por isso que quando você tenta utilizar esse índice para pesquisar por uma data de nascimento específica, a gente não consegue fazer um SIC. Por quê? Porque não está ordenado por data de nascimento. Ele faz parte da chave, mas não é a ordenação primária. Tá? E aí, a gente consegue ver o quê? Ver, então, toda a sequência dos elementos que eu tenho no nível folha do meu índice não cluster. O nosso próximo passo agora é pegar e navegar, né, dentro dessa estrutura. Então vamos dar uma olhada aqui na página que está entre o Marcos e a Maria, que é onde já vai aparecer a primeira Maria. Então eu vou descer para a página 4376. Então a gente vai descer aqui e vai executar um DBCC Page na página 4376. Analisando essa página, nós vamos ver
né, a ordenação por nome de alguns registros, e em um determinado momento vai começar a aparecer as nossas Marias. E aqui a gente nota que, uma vez que você tem o mesmo nome, a gente tem a ordenação, então, pelo segundo elemento do meu índice composto, que é a data de nascimento. Aí aqui sim, a gente pega e começa a ver que, né, o nível intermediário ainda está apontando para o nível folha. Eu sei que é intermediário porque o nível aqui não é 0, então é um nível intermediário. Eu estou vendo que o SQL Server está efetivamente ordenando por Maria da Silva e depois por data de nascimento. Então, se eu quisesse buscar a data 20 de setembro de 2008, o que eu preciso fazer? Eu tenho que chegar aqui, vou olhar no meu índice, no nível intermediário, atrás da data 20 de setembro de 2008. Essa data está entre esses dois elementos aqui. Se está entre esses dois elementos, eu vou descer então para a página 4745. Então vamos lá, página 4745. Vamos dar uma olhada agora aqui que eu tenho dentro dessa página. Continuo a ordenação por nome e data de nascimento. E aí eu vou encontrar aqui, gente. Eu vou encontrar aqui os dois registros que são resultados da minha consulta. Como eu pedi um select asterisco, ainda vai ser necessário fazer um KeeLookup, né, utilizando esses dois códigos aqui, o 63474 Então eu vou ter que descer na estrutura do cluster para encontrar as outras colunas que não estão dentro do meu índice não cluster. Agora, o que a gente pode notar é, estou ordenando por nome, seguido por data de nascimento. Nesse caso, gente, olha só, o código não está sendo utilizado para ordenação em geral. Ele só é utilizado para ordenação quando você tem repetição dos dois primeiros elementos do seu índice composto. Isso é, Maria da Silva para uma mesma data de nascimento, o que o SQL Server vai fazer? Ele vai ordenar pelo terceiro elemento, que é a chave do meu índice cluster. Então ele pega, ordena primeiro pelo nome, se tem empates, ele ordena por data de nascimento, e tendo empates de data de nascimento, ele ordena pelo código. Então a gente está vendo que aqui, ó, ele está ordenando 7475. Agora, entre elementos diferentes, né, que tenham datas diferentes, repara que a ordenação não existe, porque eu venho aqui de 75 para 72. Então não estou ordenando por código, que a ordenação está sendo ditada pela data de nascimento, já que o nome é igual. Então quando você tem um índice composto, seja de 2 colunas, 3, 4, 5, 10 colunas, a ordenação sempre vai dar da esquerda para a direita. O interessante é que se eu pegar e pesquisar por uma data de nascimento específica, por exemplo, select asterisco from pessoa where data de nascimento é igual a um valor, esse valor aqui, qual que é o plano de execução? Notem que o SQL Server ainda optou por utilizar quem, gente? Utilizar o nosso índice não cluster. Tá aqui, ó, índice não cluster, pessoa e nome data. E aí você vai se questionar, você falou assim, poxa Luciano, mas você falou que se eu pesquisasse por data, ele não utilizaria o meu índice não cluster. Ele não utilizaria o seu índice não cluster para fazer uma pesquisa, um seek. Mas nesse caso ele não está fazendo um seek. O que ele está fazendo? Ele está pegando e está varrendo todo o seu índice não cluster para encontrar aqueles elementos para depois pagar o que? O lookup. Por que ele está fazendo isso, gente, ao invés de já pegar e varrer diretamente a tabela inteira, o seu índice cluster? Porque isso aqui ainda é mais barato. Por que é mais barato? Porque se você for pegar em número de páginas, o meu índice cluster ele tem 2.000 páginas. Se você for pegar o índice não cluster, ele tem em torno de, aproximadamente, tá, gente, os valores, em torno de 1.000 páginas.
Então, na hora que o SQL Server pega e estima a quantidade de registros que serão retornados, e ele fala o seguinte, olha, o preço do lookup aqui vai ser baixo. Por quê? Porque são poucos registros que eu estimo retornar, ainda é mais barato para ele pagar um scan no não-cluster mais o lookup. Por quê? Porque se você for pegar o lookup aqui de, sei lá, foram 4 registros vezes 3 níveis, eu estou falando que o custo de I/O para esse cara seria de 1012 páginas, enquanto o primeiro é de, sei lá, 2000 páginas, que é a quantidade de páginas que eu tenho no nível folha do meu índice cluster. Então, nesse caso, o SQL Server utiliza o seu índice não cluster. Agora, não é o melhor uso para ele. Por que não é o melhor uso? Porque a gente não está fazendo um seek. Você está fazendo um scan no índice não cluster e ele só faz isso porque a quantidade de páginas que ele está estimando fazer aqui é menor e justifica, né, ele tentar esse plano ao invés de fazer um cluster index scan. Então, mesmo os nossos índices não cluster não servindo para fazer um seek, eventualmente você vai ver esse tipo de uso sendo feito pelo SQL Server. Com isso a gente termina a demonstração 4 sobre a estrutura interna dos índices compostos.